Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai mergulhar hoje numa conexão, olha, surpreendente, que está escondida bem nas primeiras palavras da Bíblia. Vamos descobrir como a história de Jesus, na verdade, pode ter começado muito, mas muito antes do que a maioria de nós imagina. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é essa aqui, ó. E se a primeira palavrinha da Bíblia já falasse sobre Jesus? Pois é um pensamento que, olha, chega a arrepiar, né? E nos leva direto para o coração desses textos tão antigos. Certo, então vamos lá. Dá uma olhada nesses dois versículos, lado a lado. Um lá do comecinho do Antigo Testamento, Gênesis, e o outro do comecinho do Evangelho de João. Percebe? Os dois começam igualzinho, no princípio. Só que Gênesis fala da criação do mundo, né? E João já introduz uma figura bem misteriosa chamada o Verbo, que, segundo ele, já estava lá nesse mesmíssimo princípio. Tá, mas quem ou o que é esse tal de verbo? Bom, no grego original, a palavra é logos. João usa esse termo para falar da palavra divina, sabe? A força criadora por trás de tudo. E o mais importante, o texto deixa bem claro, sem nenhuma dúvida, que esse verbo, essa palavra, é o próprio Jesus Cristo. Agora, segura aí, porque a verdadeira chave para entender essa conexão toda nos leva de volta para o hebraico original de Gênesis. Tudo gira em torno da primeiríssima palavra da Bíblia, e essa palavra é Bereshit. Traduzindo direto, Bereshit quer dizer no princípio. Simples, né? É a palavra que dá o pontapé inicial em toda a narrativa da Bíblia. Só que o significado dela vai muito, mas muito além de só marcar o tempo. Tem mais coisa aí. E é aqui que a coisa fica fascinante. A gente precisa olhar para a raiz da palavra Bereshit, que é Rosh. E Rosh não significa só começo. Significa também cabeça, fundador, o principal e até primogênito. Isso muda completamente o jogo. De repente, princípio não é só sobre quando as coisas começaram, mas sobre quem é a fonte, a cabeça de tudo. E para a gente conectar os pontos entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente olha para a palavra grega que expressa essa mesmíssima ideia, arquê. E olha só que incrível, assim como Rosh, arqué também significa princípio, líder, fundador, primogênito. É exatamente o mesmo campo de ideias. A conexão está aí. E aí vem o ponto que amarra tudo. Lá em Apocalipse, o próprio Jesus é chamado de o Amém. E, presta atenção, o princípio arqué da criação de Deus. É a mesma palavra, com toda aquela carga de significado usada para descrever Jesus diretamente. Não tem como ser mais claro. E aqui tem um detalhe super importante. Quando o texto chama Jesus de arqué, não está dizendo que ele foi a primeira coisa a ser criada. Não. Está dizendo que ele é a origem, o arquiteto, a fundação sobre a qual toda a criação foi literalmente construída. E essa ideia toda ganha ainda mais força quando a gente olha para os títulos que tanto Jesus quanto Deus Pai usam para si mesmos nas Escrituras. São títulos de soberania total, absoluta. Coisas como o princípio e o fim e o primeiro e o último. Aí, olha o que o próprio Jesus fala em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele está tomando para si um desses títulos máximos, supremos. É uma declaração de divindade que não tem como confundir. Agora, compara isso com o que a gente lê lá no Antigo Testamento, em Isaías. É o Senhor Deus falando, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A linguagem é idêntica. Não tem muito o que dizer, né? Os títulos são os mesmos, a linguagem é a mesma, tudo aponta para uma mesma divindade. E o Evangelho de João ainda nos dá uma lógica, assim, passo a passo para a gente entender isso. A ideia é a seguinte, a honra que se dá ao filho tem que ser exatamente a mesma honra que se dá ao pai. Não pode ser menor, não pode ser diferente, tem que ser igual. Se não honra um, não está honrando o outro. Simples assim. E no fim das contas, o próprio Jesus meio que entrega a chave para a gente ler tudo isso. Ele fala com todas as letras que as escrituras dão testemunho dele. Ou seja, a história inteira, desde aquele Bereshit lá do comecinho, está apontando para ele. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Pra gente refletir mesmo. Se a primeira palavrinha da Bíblia já guarda uma revelação tão, tão profunda sobre quem é Jesus, sobre ele ser o Criador, imagina só quantas outras verdades incríveis não estão ali, escondidas bem na nossa frente, esperando para serem descobertas naqueles textos que a gente acha que já conhece de cor? Fica aí a reflexão.